Paz, graça e bem. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de termos acesso ao Evangelho em mais uma noite, em mais uma reunião. Nós somos uma comunidade centrada no Evangelho. Nós somos uma comunidade que traz as perspectivas e as verdades do Evangelho para todas as áreas e todos os aspectos da nossa existência. E especialmente no dia de hoje, nós continuamos a nossa série sobre a família bem-aventurada ou a família bem-desaventurada. E aí, mais uma vez, como eu sempre tenho perguntado, eu pergunto: qual é a sua família nesse cenário? A sua família é uma família bem-aventurada ou ela é uma família bem-desaventurada? Nós continuamos então numa reflexão no capítulo 5 de Mateus, que é muito conhecido na tradição cristã como o capítulo do Sermão das Bem-aventuranças. E antes que nós comecemos a falar sobre o tema específico de hoje, eu começo essa reflexão falando a seguinte frase: famílias exemplares não são suficientes. Famílias exemplares não são suficientes. Nós queremos ser lares que têm a paz de Deus. Nós queremos a paz de Deus nos nossos lares. Como é que a sua família é conhecida? Qual é o cenário da sua família? A sua família é uma família exemplar? A sua família é simplesmente uma família cristã que ostenta um ar de religiosidade, um ar de tradicionalidade? Ou a sua família, de fato, vive no seu dia a dia a paz de Deus? Como eu já disse, nós estamos nessa saga de 4 semanas refletindo sobre o Sermão do Monte, especificamente a seção que é conhecida como as Bem-aventuranças. Jesus dá algumas instruções e direções de como as nossas famílias podem ser abençoadas. É claro que naquele sermão Jesus está falando para um público muito mais amplo. Ele está falando para homens, para mulheres, ele está falando para jovens, para crianças e para idosos também. No entanto, nessa série, o que nós queremos fazer é focar especificamente nas famílias e aplicar essas bem-aventuranças ao contexto das nossas famílias. Nós temos sentido uma necessidade pastoral. Essa é uma conversa que nós temos tido não só com o pessoal do presbitério, mas também com os auxiliares pastorais, Noêmia, Cristiane, Dimas. Nós temos sentido a necessidade de nós adereçarmos questões familiares, porque infelizmente muitas famílias não estão vivendo a paz que Deus sonhou para elas. E hoje nós iremos falar sobre isso. A paz de Deus nas casas. Porque infelizmente muitas casas não estão sendo caracterizadas pela paz. Infelizmente muitas casas estão sendo caracterizadas pelo oposto da paz. Pelo conflito, pela tensão, pela contrariedade, pelas lutas. Mais uma vez eu pergunto: como é que a sua casa está nesta noite? Como é que o seu lar se encontra nessa noite? A sua família é uma família exemplar simplesmente? Ou a sua família goza da paz de Deus no seu seio, no seu cotidiano? Famílias exemplares não são suficientes. Nós queremos a paz de Deus nos nossos lares. E aí você pode dizer o seguinte: pastor, você está certo. Pastor, você está falando de mim nessa noite. O sermão mal começou e eu já estou me vendo descrito nessa sua descrição inicial. E você pode dizer o seguinte: olha, pastor, na minha casa não existe paz de fato, mas grande parte disso não é minha culpa, é culpa de outra pessoa. E eu quero dizer para você que isso pode até ser verdade, porque toda família tem um membro, tem uma pessoa que é mais problemática do que os demais. Talvez não seja necessariamente no seu núcleo familiar mais próximo, lá na sua casa onde você mora, mas talvez seja na sua família estendida, aquele primo, aquela tia, aquele irmão distante, ou aquele
irmão do relacionamento do seu pai de outro casamento, mas toda família tem um membro que é um pouco mais problemático do que os demais. E é impressionante como esse pequeno fato se torna uma desculpa para que a gente entre num círculo vicioso de forma muito rápida. Quer um exemplo? A coisa mais fácil que pode acontecer numa casa hoje em dia é quando os membros dessa casa, os membros desse lar, eles não estão mais dispostos a reconhecerem os seus próprios erros. E o que eles fazem então? Eles adotam um jogo de acusação do tipo: você fez isso, mas foi você que começou com isso. Eu estou fazendo isso porque antes você fez aquilo. Você não lembra de 10 anos atrás quando você começou a fazer isso? Ah, mas eu faço isso porque 20 anos atrás você fez isso primeiro. Então entra nesse ciclo vicioso, e esse ciclo de vícios, esse ciclo de erros estão presentes nessa casa que infelizmente dificilmente irá experimentar a bênção de Deus. Você está acostumado a culpar os outros pela sua falta de sucesso, pela sua falta de capacidade de lidar com seus próprios traumas emocionais? Ou você assume a responsabilidade dos seus erros, especialmente no lugar mais difícil de você fazer isso, que é dentro da sua casa? Infelizmente, esse jogo de acusação, esse jogo de trocas de acusação, são características de uma casa que, infelizmente, dificilmente irá experimentar a bênção de Deus, a paz de Deus. Quantos querem paz nesta noite? Digam amém. Algumas outras situações na qual a paz pode parecer um tanto quanto difícil: sogro e sogra, sogra e nora. É um conflito constante que existe em muitas famílias. A relação conflituosa muitas vezes, o abismo geracional que existe entre pais mais velhos e filhos mais novos. Às vezes as mães e os pais reclamam do cansaço na criação. Esse menino não se comporta. Esse menino tira a minha paz. Esse menino é muito bagunceiro. Às vezes os filhos adolescentes se queixam da falta de confiança dos pais nas atitudes deles. Meu pai não confia em mim. Eu preferiria muito mais morar fora de casa. Quem aqui já passou por essa fase de adolescente rebelde sem causa, né? Às vezes os irmãos têm uma dificuldade de tolerar o outro irmão. Eu já vi muitas vezes falta de tolerância com o irmão, muitas vezes uma apatia. Então meu irmão faz o que ele quiser da vida dele, ele é um adulto e ele faz o que ele quiser. Não existe aquele cuidado com o nosso irmão, não existe o cuidado com a nossa família. E muitas vezes até ódio. Eu odeio meu irmão. Se eu pudesse escolher, eu não teria nascido nessa família. Eu não teria escolhido esse irmão para ser meu irmão. São situações conflituosas que muitas vezes se perpetuam e que, mais uma vez, são características de casas que dificilmente irão experimentar a bênção de Deus em forma de paz. As nossas famílias precisam de paz. As nossas famílias não precisam simplesmente ser famílias exemplares, mas que no seu cotidiano vivem uma realidade de hipocrisia, porque não vivem a paz que tanto querem mostrar para as outras pessoas. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer a seguinte pergunta: como é que eu posso ter paz nessa casa? Como é que eu posso ter paz nessa casa? Talvez você, marido, que está me ouvindo neste exato momento, você daria tudo para ter um pouquinho menos de briga na sua casa. Talvez você, esposa, que está me ouvindo nessa noite, você faria de tudo para que as suas interações com seu esposo fossem um pouco menos conflituosas. Talvez você, que seja mãe de um adolescente, daria tudo para que a sua relação com seu filho adolescente fosse um pouco menos conflituosa. Você queria ter mais argumentos, você queria ter mais sabedoria em como lidar com essas questões. Você queria ter paz. Para o nosso eterno benefício, Jesus tem algo a dizer a respeito disso. O Evangelho sempre tem uma resposta melhor para nós. E é sobre essa resposta que nós iremos
meditar na reflexão de hoje. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 5, versículo 9. E nós iremos ler esse versículo. Eu estou lendo na versão da Nova Bíblia Viva, que é uma versão que eu estou testando essa série aí para pregar aqui na igreja, né? Mas você pode acompanhar aí na versão que você tiver. Felizes, diz o texto bíblico, felizes aqueles que buscam promover a paz, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. No Antigo Testamento, gente, a palavra shalom é a palavra cuja correspondente em português é a palavra paz. A palavra hebraica para paz é a palavra shalom. Era uma saudação comum entre os judeus, entre a comunidade judaica, as pessoas se saudarem na rua, se saudarem nos encontros cotidianos e dizerem uns para os outros, shalom. No entanto, a palavra hebraica shalom, ela carrega um peso simbólico muito maior do que simplesmente a palavra paz no nosso português. A palavra paz no português não carrega o peso simbólico que a palavra no contexto e na cultura judaica corresponde à palavra shalom. Quando um judeu dizia shalom para outra pessoa, ele não estava simplesmente desejando que a casa dessa pessoa fosse livre de conflito ou de dificuldade. Quando um judeu dizia para outra pessoa shalom, o que ela estava dizendo na verdade é que eu desejo a você e a sua casa o máximo bem possível. Esse era o peso da palavra shalom. Então, quando Jesus, como um bom judeu, diz, felizes aqueles que promovem a paz, ou na versão revista e atualizada, bem-aventurados os pacificadores. Quando Jesus está dizendo isso, como um bom judeu, inserido na cultura judaica, o que ele na verdade está querendo dizer é que as famílias, as pessoas que buscam a paz, as pessoas que promovem a paz, elas serão alcançadas pelo máximo bem que alguém pode ser alcançado. E qual é esse máximo bem? Qual é a maior bênção que alguém pode receber, gente? Ser chamado filho de Deus. Então as famílias que buscam a paz, as famílias que promovem a paz, as famílias que são preocupadas com a busca dessa paz, elas irão alcançar o máximo bem, que é serem chamadas filhas de Deus. Agora, outra pergunta que pode surgir nessa noite e eu quero fazer para você é a seguinte pergunta: como é que você é conhecido? Como é que a sua casa é conhecida pelas pessoas que observam vocês de fora? Como é que as pessoas de fora observam e percebem a tua casa? Quando alguém é convidado para tomar um café na tua mesa, quando alguém chega para te visitar de supetão, como é que essas pessoas percebem o teu cotidiano familiar? E aí você pode dizer o seguinte: pastor, eu não ligo para o que as outras pessoas pensam da minha família. Mas você deveria. Sabe por quê? Pois a forma como as pessoas de fora percebem a tua casa diz muito sobre como está o estado espiritual da tua casa. Se eu entro na casa do João e eu percebo que na casa dele não tem paz, se eu percebo que é uma casa onde tem muitos conflitos, eu percebo que a paz de Deus não repousa ali. E eu vou orar por essa família. Eu vou orar por essa família. Agora vamos ver uma diferença básica que muitas poucas pessoas fazem. A diferença entre promover a paz, ou ser um pacificador, e a diferença entre manter a paz a qualquer custo. Por muitos anos, meus irmãos, eu fui uma pessoa que fui apenas um mantenedor da paz a qualquer custo. E eu posso te dizer, e depois a gente pode sentar para conversar sobre isso, isso custou muito caro para mim, para minha família. De certa forma, custou caro para a igreja. Ser um mantenedor da paz a qualquer custo
E a gente começa a passar pano para certas coisas. E a gente começa a fazer vista grossa para certas coisas, porque a gente não quer perder a paz com o nosso próximo. Qual é a diferença entre os pacificadores, os promotores da paz e aqueles que simplesmente querem manter a paz a qualquer custo? A diferença é que os mantenedores da paz a qualquer custo, aqueles que simplesmente não querem conflito porque simplesmente não querem, essas pessoas frequentemente evitam um conflito, elas andam ao redor do conflito, mas nunca enfrentam os problemas, muito menos resolvem os problemas. E esse é o problema de muitas famílias. Essas famílias, elas pensam que elas estão fazendo um favor para si próprias, quando elas simplesmente jogam certos conflitos para debaixo do tapete. Você conhece alguma família assim? Elas simplesmente se recusam a adereçar certos problemas, porque é muito mais cômodo para elas manter a paz e o status quo. Acontece que se você é um mantenedor da paz a qualquer custo, você não é um pacificador. Você não se enquadra na definição de Mateus 5,9. Se você mantém a paz a qualquer custo, simplesmente porque você quer ficar na sua zona de conforto, você na verdade é um perturbador e não um pacificador. E se você não resolve certos problemas, especialmente problemas na seara dos relacionamentos, esses problemas é que vão resolver você. Se você não resolve certos problemas, especialmente na seara dos relacionamentos, esses problemas vão resolver você. Aquela conversa difícil que você sabe que você tem que ter com seu filho, aquela conversa difícil que você sabe que você tem que ter com seu cônjuge. Em contrapartida, os pacificadores, os promovedores ou promotores da paz, eles irão se envolver em certos conflitos para que a paz possa ser assegurada. Eles não têm medo de se envolver em certas tretas, como diz o linguajar popular, não é mesmo? Porque nós não somos simplesmente famílias cristãs, nós não somos simplesmente famílias exemplares. Famílias exemplares não são suficientes. A nossa cidade está cheia de famílias exemplares, cujo cotidiano é um cotidiano miserável. Nós somos famílias centradas no Evangelho. Amém? Nós queremos ser famílias centradas no Evangelho. Isso significa que Jesus não é apenas parte da nossa vida. Jesus é a nossa vida. Jesus é a vida da nossa família. E nós, como família, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para servir a Jesus como família, para amar a Jesus como família, para conhecer a Jesus como família. Essa semana, estava fazendo culto doméstico com a Lorena, e eu falei, amor, a gente tem que cantar hoje. Fazia tempo que a gente não cantava. E aí, o que a gente vai cantar? Vamos cantar um hino, aqueles bem antigos. A gente pegou os nossos smartphones, a gente abriu no hino, e a gente começou a cantar. Estava precisando aquele prédio cujos meus vizinhos, de vez em quando, estão numa briga sem fim. E estão chamando o outro de tudo quanto é nome. E o prédio fica infestado daqueles ecos, né, de discórdia, contenda, falta de paz. Eu falei, amor, está na hora de crentes desse prédio começarem a entoar louvores ao Deus vivo aqui. Nós precisamos amar a Jesus como família, amar a Jesus como família, conhecer a Jesus como família e promover a paz de Jesus. Porque assim nós seremos conhecidos como filhos de Deus. Uma família exemplar, apenas, as pessoas dessa família, elas querem ter direitos. Elas começam a se acusar mutuamente, elas entram num ciclo vicioso de acusação. Cris, eu sou assim contigo porque em primeiro lugar tu fez isso para mim. Elas são cheias de direitos, elas são incapazes de abrir mão dos seus direitos. Enquanto que, em contrapartida, uma família centrada no Evangelho de Jesus, as pessoas abrem mão dos seus direitos, pois elas lembram que Jesus abriu mão dos seus direitos, para que essa família pudesse ter paz com Deus. Em uma família centrada no Evangelho, Jesus é quem dita como é que nós iremos conduzir os nossos relacionamentos, e não o nosso senso de justiça. Outra pergunta que eu faço para você nessa noite:
a forma como vocês têm vivido os relacionamentos dentro dos lares de vocês tem sido ditada por Jesus ou tem sido ditada pelo senso de justiça próprio que vocês têm? Pastor, Deus me livre eu sofrer uma injustiça do meu esposo. Deus me livre eu perdoar uma ofensa. Ele que venha rastejando para mim pedir perdão. Veja então o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, do verso 17 ao verso 18. Paulo diz assim: nunca paguem o mal com o mal. É tão difícil? Será que é tão complicado assim? Façam as coisas de tal maneira que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Ou em outra tradução, absolutamente íntegros, de caráter, pessoas de caráter. Não contendam com ninguém. Não arranjem briga com o teu marido. Não arranja briga com a tua esposa. Não arranja briga com os teus filhos. Não provoquem os seus filhos à ira. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Outra pergunta a ser feita: se nós queremos ser uma casa que vive em paz, se nós queremos ser uma casa conhecida como filhos de Deus, então nós precisamos nos perguntar: quais são as características dos pacificadores? Quais são as características das pessoas que promovem a paz? Como é que você pode saber nessa noite se você é um pacificador? Como é que você pode saber nessa noite se você é uma pacificadora? A palavra de Deus também fala a respeito disso, e é sobre isso que nós iremos refletir nos próximos minutos. Existem 3 características das pessoas que são pacificadoras, das famílias que promovem a justiça e a paz de Deus. Em primeiro lugar, os pacificadores dizem a verdade de forma amorosa. Os pacificadores dizem a verdade de forma amorosa. Veja o que diz Efésios capítulo 4, versículo 15. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade e vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do corpo, a igreja. Veja que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele não diz que nós devemos gritar a verdade em amor. Nós devemos falar a verdade em amor. Você tem gritado a verdade em amor só para provar o seu ponto de vista? Ou você tem falado a verdade em amor? E aqui nós iremos dar algumas dicas grátis de aconselhamento bíblico. Para você que quer ser um conselheiro ou um discipulador, inclusive vamos abrir a nossa turma. No próximo domingo a gente vai lançar o link de inscrição, curso gratuito, tá, gente? De discipuladores aqui na igreja. Discipuladores aqui na igreja. E uma das coisas que você vai aprender nesse curso, eu quero falar para você, é que é importante, eu vou te dar algumas orientações práticas de como é que você fala a verdade em amor. Isso serve para todos os níveis dos seus relacionamentos. Isso aqui é sabedoria de Deus pura para a sua vida. É importante, a primeira dica, é importante que certas verdades sejam ditas em momentos de paz e não em momentos de conflito. Certas verdades precisam ser ditas em momentos de paz e não em momentos de conflito. Em outras palavras, se alguém está zangado com você, jogando um sapato em você, ou se você está zangado com outra pessoa por causa de uma ofensa que ela lhe perpetrou, o momento no qual você está sofrendo aquela ofensa, o momento da discussão acalorada, um momento onde as coisas estão mais quentes, provavelmente não é o momento para você dizer certas verdades para essa pessoa. Esse é o famoso engolir sapo na tradição cristã. Isso é uma regra básica do aconselhamento. Essa é uma regra básica do discipulado. Tem certas coisas que você espera o momento certo para você dizer. Sabe por quê? Porque se você diz a verdade, você pode até dizer da forma certa, mas se você diz no tempo errado, a pessoa vai se fechar para você
E todo o resto que você disser para essa pessoa vai entrar por aqui e sair por aqui. Ela vai criar uma barreira no coração dela contra você. Eu estou te dizendo isso, meu querido e minha querida, como um pastor que já lidou com situações nas quais eu tinha que dizer coisas muito difíceis para certas pessoas. Mas certas coisas, difíceis que sejam, precisam ser ditas, mas precisam ser ditas da forma correta e na hora correta. Geralmente você precisa dizer certas coisas para certas pessoas no momento em que aquela pessoa está num momento de vulnerabilidade, no momento em que aquela pessoa está numa posição hierárquica menor, em que você está na posição de dar um conselho para ela, um conselho bíblico, um conselho piedoso, um conselho amoroso. Então, algumas regras gerais para nós nos atentarmos ao dizermos a verdade de forma amorosa. Pessoas pacificadoras, mais uma vez, dizem a verdade em amor. Pessoas pacificadoras não gritam a verdade em amor. Então, algumas regras gerais para a gente seguir. Espere alguns dias. Espere alguns dias. Você não precisa dizer na hora. Geralmente, se você for dizer na hora, você vai perder a sua oportunidade. Espere alguns dias. Espere uma conversa amena. Segunda orientação, fale particularmente sem outras pessoas por perto. Fale particularmente sem outras pessoas por perto. Terceiro, fale num tom de voz amigável e amistoso. O rei disso era meu pai. Meu pai falava as coisas mais duras, da forma mais amorosa possível. Isso é uma ciência, gente. Isso é uma coisa que a gente treina. Meu irmão, você é um adúltero. O irmão precisa se arrepender. Minha irmã, a senhora é uma mulher amarga. E o seu marido está sentindo isso na pele. Fale com amor. Fale alguns dias depois. Fale particularmente, fale pessoalmente. Seja um pacificador. E eu te garanto, por experiência própria, essa pessoa vai te amar ainda mais. Primeiramente porque você não a expôs diante dos outros. Você a falou com o intuito de fato corrigi-la. E por último, invoque um argumento de autoridade bíblica. Não fale de si próprio. Invoque a autoridade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é autoritativa sobre as nossas vidas e sobre os nossos relacionamentos. Então invoque a autoridade da palavra de Deus. Meus irmãos, 90% dos nossos problemas iriam ser resolvidos a nível de relacionamento se nós simplesmente falássemos a verdade em amor. Nós precisamos falar a verdade em amor. Então eu vou dar alguns outros exemplos de como você pode melhorar 90% dos seus relacionamentos apenas ajustando a sua comunicação dentro do seu lar, dentro da sua casa. Em vez de você dizer, tu é isso, tu é aquilo, menino, tu é demais, menino, tu é aquilo. Em vez de você dizer isso, nunca ataque a identidade da pessoa. Nunca ataque a identidade da pessoa. Tu é um miserável, como a minha vizinha fala lá no prédio, né? Tu é uma desgraça. Estão precisando de uma aula de discipulado e aconselhamento bíblico. Nós precisamos falar a verdade em amor. Nunca ataque a identidade do seu interlocutor, da pessoa com quem você está conversando, a pessoa para quem você está falando a verdade, para quem você está tentando estabelecer a paz e o perdão. Nunca ataque a identidade dessa pessoa. Sabe como é que você vai dizer? Diga assim, você é um filho de Deus. E é exatamente por isso que você não deve agir assim e assado. Meus irmãos, funciona 100% das vezes. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e é exatamente por isso que você não pode agir dessa forma. Afirme a identidade da pessoa com quem você está falando em Deus, se ela pertence a Deus, e fale a verdade em amor. Outra dica, não diga as coisas com tanta certeza assim. Afinal de contas, mesmo que você more na mesma casa que uma pessoa, isso aqui é muito importante para os maridos e para as esposas. Mesmo que você conheça muito bem aquela pessoa, você mora junto com ela na mesma casa,
mas você não sonda o coração dela. Você não conhece o coração dela. Mesmo que você diga, mas pastor, eu conheço. Não sonda o coração dela. Não sonda o coração daquela pessoa. Você não tem capacidade, eu não tenho capacidade de sondar o coração das pessoas com quem nós convivemos. Então, em vez de dizer as coisas com tanta certeza, mas tu é isso, tu faz isso, tu é aquilo, diga assim, eu entendo que você está sendo isso. Você traz a responsabilidade para você. Você não diz que a pessoa é aquilo, você diz que a sua percepção sobre a situação é aquilo. Então João é fofoqueiro, só brincadeira, tá, meus irmãos? O João não é fofoqueiro, mas ele fez um comentário que me preocupou. Então eu vou chegar no João em particular, talvez num outro dia, eu vou dizer, filho, você lembra daquela situação lá no GC naquele dia? Filho, talvez você tenha ido um pouco longe demais. Eu entendi que você fez uma fofoca. Veja que eu não chamei ele de fofoqueiro. Eu entendo que aquilo que ele fez foi um comentário maledicente, como é o termo bíblico para designar isso. Então, meus irmãos, você pode argumentar que o que eu estou falando não tem uma aplicação prática, mas eu digo que tem. Muitas vezes nós estragamos os nossos relacionamentos porque nós falamos na hora errada, da forma errada e a coisa errada. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Em vez de nós afirmarmos com certeza, diga, eu entendo que você está sendo isso, eu entendo que você está fazendo aquilo. E você vai ter muito mais cuidado. É muito melhor do que aquela confrontação noutética, aquela confrontação mesmo de confronto, em que muitas vezes a pessoa fecha o coração para você. Segunda característica dos pacificadores. Os pacificadores pedem perdão sempre que são convencidos pelo Espírito Santo que estão errados. Os pacificadores sempre pedem perdão quando são convencidos pelo Espírito Santo que estão errados. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem ou uma mulher justa tem grande poder e resultados maravilhosos. Agora eu faço uma pergunta sincera para você aqui nessa noite. O quanto você acha que os seus relacionamentos familiares melhorariam se você pedisse perdão pelos erros que você cometeu e que você sabe que você cometeu e que o Espírito Santo já te mostrou que você de fato cometeu? O quanto você acha, o quão melhor estariam os seus relacionamentos se você tomasse a responsabilidade pelo seu pecado, pedisse perdão às pessoas que nós ofendemos e confessássemos o nosso pecado a Deus? Com certeza a nossa vida ficaria muito, muito, muito melhor. Agora, algumas definições práticas, algumas orientações práticas de como você deve lidar com o perdão assim que o Espírito Santo lhe convencer. Peça perdão sem desculpas. Olha, Cris, perdão porque eu te fiz aquilo, mas é porque tu me tirou do sério. Todo descrente pede perdão assim. Todo descrente que não entendeu a graça de Jesus pede perdão assim. Toda pessoa incrédula que se move pela própria justiça e não pelo Evangelho de Jesus pede perdão dessa forma. João, me perdoa, cara, mas é porque naquele dia eu estava com a cabeça quente. Pecado não se explica. Pecado se paga e se confessa. A boa nova para aqueles que estão em Jesus é que Cristo pagou por nós. Amém? Então, peça perdão, mas não dê desculpas. O pecado não se explica, o pecado se confessa. Segunda orientação: quanto mais grave o seu pecado, mais graves serão as consequências se você demora a se confessar e se arrepender. Quanto mais grave é o seu pecado, mais graves serão as implicações, mais graves serão as consequências se você demora a se confessar e a se arrepender. Queridos, existem certas feridas que hoje são feridas grandes, que poderiam ser tratadas quando eram feridas pequenas, se a pessoa simplesmente pedisse perdão no momento oportuno. Não demorasse para pedir perdão.
Terceira orientação, sobre como você deve promover a paz através do pedido de perdão. Existe uma diferença fundamental. Isso aqui é dica de conselheiro também, tá? Existe uma diferença fundamental entre arrependimento e remorso. Existe uma diferença fundamental entre arrependimento e remorso. O remorso é um sentimento ruim, baseado nos resultados do pecado. O remorso, vou repetir, é um sentimento ruim, baseado nos resultados do pecado. Na vergonha que você sente porque você foi exposto, nas perdas mais variadas por causa do seu pecado. Em outras palavras, quando a pessoa tem remorso, ela não está preocupada com o seu próprio pecado. Ela não está preocupada com o caráter de Deus. A pessoa, quando está com remorso, ela está preocupada com ela própria. Em contrapartida, o arrependimento tem a ver com a decisão de mudar, independentemente do que se perde. Eu tenho que ir preso, pastor? Filho, você tem que ir preso. No aconselhamento do discipulado e do aconselhamento bíblico, uma das coisas que a gente vai ensinar aqui na igreja é que a gente faz alguns pactos com a pessoa que a gente está discipulando. E uma das coisas que eu já disse nos meus aconselhamentos é: olha, tudo que você me falar eu vou guardar, a não ser que você me comunique um crime. E é verdade. Porque um dos passos do aconselhamento é a autorresponsabilidade. Um dos passos do arrependimento, melhor dizendo, é a autorresponsabilidade. Você tem que assumir que o que você fez, se você quiser mudar de fato, você tem que assumir aquilo que você fez, não importa a circunstância. E tem a ver com a decisão de honrar a Deus. O arrependimento tem a ver com a decisão de honrar a Deus, não importa o que você vai perder. Pastor, eu vou perder a minha reputação? Talvez. Mas é muito melhor você se arrepender e voltar de todo o coração para o Senhor. Pastor, eu tenho que restituir? Tem que restituir. A exemplo de Zaqueu, que teve que restituir tudo o que tinha roubado, tudo do que tinha se apropriado indevidamente e muito mais. O arrependimento tem a ver com a decisão de mudar e de honrar a Deus, independentemente do que se perde. E depois, pastor, que a pessoa perder tudo? E se a pessoa tiver que perder tudo? A boa nova do Evangelho é que Jesus é um Senhor, Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus que oferece graça. Deus é um Deus que oferece misericórdia. E Deus é um Deus que oferece o genuíno perdão e a genuína paz que transcende todo entendimento. Terceira característica dos pacificadores. Os pacificadores, eles não somente pedem perdão quando são convencidos pelo Espírito Santo, mas eles mesmos liberam perdão. Eles não somente pedem perdão, eles liberam perdão. Você é uma pessoa que perdoa? Ou você é uma pessoa que enterra as ofensas das pessoas com quem você convive na sua família e desenterra essa ofensa 10 anos depois? Você é uma pessoa que perdoa? Quão melhores estariam os nossos relacionamentos se nós estivéssemos dispostos a perdoar? E muitos de vocês podem estar me olhando nessa noite e vocês podem encontrar uma dificuldade com essa parte do sermão, porque vocês podem dizer assim: pastor, muito bonito esse seu discursinho aí, né? Mas você não tem a mínima ideia do que eu já passei, pastor. Você não sabe pelo que eu já passei. E eu queria te perguntar: você sabe pelo que eu já passei? Alguns conhecem meu testemunho. Eu sofri situações de abuso na minha infância, situações difíceis na minha infância, com pessoas de confiança da igreja. E depois de algum tempo, o Espírito Santo ministrando no meu coração, Deus ministrou no meu coração e Ele me deu o poder de perdoar. E depois que eu perdoei, saiu 1 tonelada de peso do meu coração e eu me libertei para viver o novo e o melhor de Deus para a minha vida. Pastor, mas o que o Senhor passou não foi o mesmo que eu passei. Querido, querida, até quando você vai dar desculpas para viver uma vida de vítima, para viver uma vida travada? Eu não vou dizer que é fácil perdoar,
mas eu vou dizer que é possível. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: é possível perdoar. É possível. Não é fácil. Não é fácil. Eu lembro que no Ser Novo de 2012, eu estava no meu Ser Novo, e o Senhor ministrou ao meu coração um bálsamo de perdão, uma visitação poderosa de deixar ir, uma visitação poderosa de realmente libertar o meu coração das amarras da mágoa, das amarras da falta de perdão, das amarras da amargura. E desde aquele tempo, eu sinto que a minha vida melhorou 100%. Em todas as situações. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13: sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Sabe por quê? Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Essa é a base do perdão cristão. Essa é a base do perdão enraizado no Evangelho. Queridos, a fé cristã é uma religião não de obras, mas de graça. Enquanto nós não entendermos isso, a nossa casa não será um recipiente da paz de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo muda absolutamente todas as coisas. Como é que nós podemos então perdoar aquelas coisas que parecem imperdoáveis? O apóstolo Paulo nos responde: nós perdoamos da mesma forma como Deus nos perdoou. Agora, meus irmãos, o que esses textos que nós lemos, o que essas ideias sobre as quais refletimos nesta noite nos mostram? Elas nos mostram que nós estamos num problema muito grave. Nós precisamos muito da graça de Deus. Nós precisamos muito de uma intervenção gloriosa, milagrosa, misericordiosa do Espírito Santo nos nossos relacionamentos, dentro das nossas casas. Especialmente nessa última parte, quando nós falamos de perdão. Essa última parte, quando nós falamos de perdão, nos mostra fundamentalmente qual é a raiz, qual é a origem da nossa falta de paz dos nossos relacionamentos. E a realidade que nós podemos perceber é que muitas pessoas não têm paz, pois nos seus corações elas se acham melhores do que as outras. Muitas pessoas não desfrutam da paz, muitas pessoas não são identificadas como filhas de Deus, porque em seus corações elas se acham, de fato, melhores do que as outras. Mais uma vez vamos usar o exemplo do perdão. Todos sabemos que uma pessoa que não perdoa é uma pessoa amargurada. E se uma pessoa é uma pessoa amargurada, ela não pode ter paz. É impossível uma pessoa amargurada desfrutar da paz em seu coração. A bem da verdade é que o texto de Mateus 5:9 nos diz que as pessoas que não buscam a reconciliação, as pessoas que não buscam a paz com as outras, elas nem podem ser chamadas de filhas de Deus. A pessoa que não busca oferecer o perdão, estar pronta a perdoar como Deus a perdoou, ela nem sequer nasceu de novo. Ela nem sequer nasceu de novo. E mais uma vez, grande parte das pessoas na nossa cultura, em São Luís do Maranhão e dentro das nossas igrejas, elas acham que têm todo o direito de serem perdoadas, mas quando é a vez delas de perdoar e oferecer perdão, elas se acham no direito de não liberar perdão. Deus está falando com alguém nesta noite aqui. Deus está ministrando ao coração de alguém aqui nesta noite. Alguém que está me ouvindo pela internet, alguém que está me ouvindo nesse podcast, Deus está ministrando ao seu coração. E a Bíblia tem uma palavra para isso. A Bíblia chama isso de idolatria. Sabe por que as pessoas não perdoam? Porque elas não estão vivendo o evangelho da graça. Elas estão vivendo o evangelho do eu. Elas não estão vivendo o evangelho da graça, que diz que Deus perdoa pecadores. Elas estão vivendo o evangelho do eu, que diz que eu tenho o direito das outras pessoas me pedirem perdão. Mas quando é a minha vez de liberar perdão, eu não vou liberar perdão. Acontece, meu povo, meus amigos e minhas amigas que me ouvem nessa noite, que o evangelho do eu é um outro evangelho.
e um outro evangelho não salva? Como é que uma pessoa que não libera perdão, como é que uma pessoa que vive amargurada pode ter paz? Como é que ela diz que ela se importa com a sua família, mas ela cultiva mágoas que foram feitas muitos anos atrás, e que por consequência afetam a família que ela diz tanto amar? Como é que uma pessoa que não libera perdão e que não promove os meios para estabelecer a paz com as outras pessoas e assim ser identificada como filha de Deus, como é que uma pessoa assim pode ter paz? E especialmente quando o mundo mostrar para ela que o mundo não gira em torno dela. Como é que uma pessoa que não perdoa pode ter paz? A não ser que ela olhe para a cruz e perdoe, como o Filho de Deus perdoou ela, ela jamais terá paz, pois ela sempre vai se enxergar como uma vítima, como uma coitada. Uma injustiçada. Pastor, você não sabe o que meu marido me fez. Ah, é? E você sabe o que você fez para Jesus? Porque sabe quem também foi injustiçado, meus irmãos? Jesus. Jesus foi injustiçado. E mesmo assim, sabe o que ele nos ofereceu? Perdão. Sabe o que ele nos ofereceu? Romanos capítulo 5, versículo 1. Paz com Deus. Paz com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Muitas das situações difíceis que você está tendo na sua família neste exato momento, muitas das situações de falta de paz e de falta de perdão na sua família neste exato momento, são exclusivamente culpa sua. São exclusivamente culpa sua. Muitos dos problemas de relacionamento e de falta de paz que nós vivemos no nosso seio familiar são simplesmente nós colhendo os frutos dos nossos próprios pecados. Mas Jesus, ao contrário de nós, ele nunca pecou. Pelo contrário, nós nem ao menos podemos ser considerados na mesma categoria de Jesus, pois Jesus é infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente puro, infinitamente misericordioso, infinitamente digno e infinitamente bom. E mesmo assim, esse Jesus, ao morrer pelos nossos pecados, nos ofereceu a graça, nos ofereceu perdão, foi feito pecado em nosso lugar, para que através dessa graça e através desse evangelho, eu e você, em nossos relacionamentos, pudéssemos ser feitos justiça de Deus. E aqui você começa a enxergar como somente o evangelho é a solução para os seus relacionamentos. Você quer paz no seu casamento? Você não está vivendo o evangelho, como é que você pode ter paz no seu relacionamento? Você é simplesmente uma família exemplar? As famílias exemplares simplesmente não experimentam a paz de Deus. Somente famílias centradas no evangelho experimentam a paz de Deus. Não há outro caminho, não há outra salvação para a nossa família, e não há outro caminho e outra salvação para a sua própria vida, além de Jesus e além do evangelho de Jesus. Traga Jesus para a sua mesa, meu querido e minha querida. Convide Jesus para ser habitante da sua casa. Vem Jesus habitar comigo. Vem Jesus habitar na minha casa. Vem Jesus ter comunhão na minha mesa. Marido, exerça o perdão de Jesus. Esposa, exerça o perdão de Jesus. Irmãos, exerçam o perdão de Jesus, não pela sua própria força, porque você não vai conseguir. Sabe como é que você exerce o perdão de Jesus? Através do poder de Jesus e através do Espírito Santo. Somente assim você vai deixar de simplesmente tolerar o seu esposo e você vai passar a amá-lo de fato. Somente através do poder do Espírito Santo você vai apenas tolerar a sua mulher e você vai passar a amá-la como Cristo amou a igreja. Somente assim você vai deixar de ter raiva do seu marido, do seu filho. Você vai deixar de ter raiva do seu pai, que lhe fez tanto mal lá no passado, e você vai passar a de fato amá-lo e a respeitá-lo. Somente assim, somente através do evangelho de Jesus,
nós deixaremos de ser vítimas, nós deixaremos de ser pessoas amarguradas. Somente através do Evangelho de Jesus, nós deixaremos de ser pessoas travadas em amargura, infrutíferas, inquietas. E somente através do Evangelho de Jesus, nós nos tornaremos pessoas que experimentam a paz de Deus em todos os níveis do nosso relacionamento e especialmente nas nossas famílias. Para refletir e praticar, uma família exemplar não é suficiente. Nós queremos a paz de Deus em nossos lares. Amém? Nós queremos a paz de Deus em nossos lares. Deus tem um caminho, meus irmãos, infinitamente melhor para nós. Até quando nós adiaremos o processo de restauração de Deus nas nossas vidas? Por que existem crentes, talvez nessa igreja, que guardam mágoa contra o outro irmão? Vocês não sabem que grande foi o perdão que Deus deu para vocês? Por que existem pessoas nessa igreja que guardam mágoas contra entes queridos? Será que essas pessoas não lembram da graça de Jesus? E aqui eu termino com essa frase: nada que alguém faz contra você, nada que alguém possivelmente pode fazer contra você, vai ser mais grave do que aquilo que você mesmo já fez contra Deus. Só hoje, meu irmão, você já quebrou a lei de Deus mais vezes do que você consegue lembrar. E mesmo assim, Deus lhe deu mais um dia. Mesmo assim, mesmo Deus sabendo tudo o que você pensou, todos os pensamentos impuros que você teve ontem, Ele não tirou a sua vida enquanto você dormia. Pelo contrário, as misericórdias dele se renovaram mais uma manhã. E Ele ofereceu graça para você mais uma manhã. Vocês lembram dos nossos pais, Adão e Eva, os nossos primeiros pais pactuais? A palavra de Deus diz que o Senhor havia dito a Adão: Adão, no dia em que tu comeres desse fruto, certamente tu morrerás. O profeta Zacarias nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. E então o homem e a mulher comem do fruto que Deus expressamente havia proibido. E Deus, em vez de matá-los imediatamente, lhes deu mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. Além disso, cobriu a nudez deles, os vestiu de justiça e disse: olha, vocês pisaram feio na bola, mas da semente da mulher virá um fruto que vai resolver o problema de vocês. E deixa eu dizer para vocês, os problemas de relacionamento que você tem neste exato momento, sabe quem vai resolver? A semente da mulher. Ainda, de novo, como sempre, traga Jesus para os seus relacionamentos. Ofereça Jesus para as pessoas que você sabe que estão com problema de relacionamento. Ofereça o perdão de Jesus. Ofereça o Evangelho de Jesus. Ofereça a graça de Jesus. E você vai ver o que esse Evangelho e esse poder vão fazer pela paz das famílias, tanto da sua como das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Amém, meus irmãos?